Evangelho de Mateus, capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22. Mateus 22, 15 a 22. A questão do tributo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe esse discípulo juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Oremos. Ó Pai misericordioso, tem misericórdia de nós nesta manhã, Senhor. Quando estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Tem misericórdia de todos que vão ouvir a Tua palavra, que sejam iluminados pelo Espírito Santo e entendam a Tua mensagem. Tem misericórdia do Teu servo que fala contigo, ungindo-o com o Teu Santo Espírito, para que traga a Tua mensagem do jeito que Tu queres. Em nome de Cristo é que te oramos. Amém. Podem sentar. Como os irmãos podem observar, os inimigos do Evangelho, os inimigos de Cristo estão sempre à espreita para descobrir alguma coisa errada em nós, naquilo que fazemos e naquilo que falamos. Esses filhos do diabo, inimigo de Satanás, chamado por nosso Senhor Jesus Cristo de hipócritas, queriam pegar Jesus em alguma palavra para que, usando a palavra de Jesus, o acusasse de sedição, o acusasse de estar fazendo um movimento contra César.
E ficaram muito admirados porque Jesus é Deus, como eles hipocritamente, segundo a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, afirmaram. Eles acharam que, assim como uma corrente grande dos judeus era contra pagar tributo a César, Jesus Cristo fazia parte dessa corrente, os essênios. Então, quando eles perguntaram se era lícito pagar tributo a César, Jesus Cristo disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Meus irmãos, o nosso Senhor é Deus, doador da vida. Ele não estava fugindo do assunto quando os fariseus iniciaram a conversa, mas estava falando claramente, estava falando transparentemente. Em outras palavras, ele disse: sim, eu não sou contra pagar imposto. Sim, paguem o imposto. Honrar a Deus não significa desonrar o governante de plantão. Porque nós pagamos impostos para quê? Tenhamos uma sociedade relativamente ordeira, e a segurança para que a sociedade seja ordeira, ela é custeada com os nossos impostos, a proteção policial, pagar por alguns privilégios que o cidadão tem direito, pagar por boas estradas, boas avenidas, bons hospitais e boa assistência judiciária. Tudo isso que é dever do Estado é pago com os nossos impostos. Então, nós devemos pagar imposto e exigir dos governantes que retribuam, nos dando os privilégios de usar boas estradas, ter uma boa proteção policial e uma boa assistência judiciária. É isso que a palavra de Deus diz que todos os cidadãos devem desfrutar. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 2, ele diz que nós devemos orar em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Nada disso pode nos acusar de estar sendo sediciosos. Em segundo lugar, quando Jesus Cristo disse sim, devemos pagar o imposto, ele estava dizendo que é preciso pagar ao imperador
somente o que lhe é devido, os impostos. Porque o que César reivindicava naquele tempo era uma honra divina. E essa honra é exclusivamente de Deus. Essa honra é devida a Deus. Somente a Deus, porque a César o que é de César, o imposto, e a Deus o que é de Deus, a honra e a glória. Não dava para os hipócritas, escribas e fariseus encontrar aqui alguma falta. Além disso, nós vemos aqui uma palavra de advertência a todos. Aos governantes de plantão e aos seus súditos. Que nunca reivindiquem honras indevidas. Nós temos um exemplo na Bíblia, aliás, vários exemplos, mas você pode ver claramente em Atos 10, 20 a 23, Herodes reivindicando honras divinas, e o que aconteceu com ele? Foi comido por vermes. Quando Jesus Cristo acrescenta, e a Deus o que é devido, Jesus estava realçando o fato de que todo serviço de gratidão, de glória, nós devemos pagar com grande alegria. Não devemos subtrair nada. Não devemos ficar em casa para dormir mais um pouco. Não devemos ficar em casa em vez de sair para evangelizar. Não devemos deixar de evangelizar todos os dias da nossa vida. Não devemos subtrair nada. Em João capítulo 17, versículo 4, Jesus mostra o exemplo dele. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Quem de nós, vamos agora olhar para nós mesmos, quem de nós está cumprindo a ordem de Deus? Quem de nós está fazendo a obra de Deus que Ele confiou a cada um dos seus filhos? Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E mais na frente, no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E então Jesus Cristo estava dizendo para os fariseus, que diziam que viviam e que morriam e que matavam por amor de Deus. Ele estava dizendo exatamente o seguinte: dar a Deus o que é devido é
exatamente não fazer o que vocês estão querendo fazer, destruir o seu filho amado. Quando Jesus Cristo faz essa distinção entre dar a César o que é devido e a Deus o que é devido, Jesus Cristo estava deixando muito claro que quando César reivindicava os impostos, ele estava certo. Quando ele reivindicava a honra que pertencia a Deus, ele estava errado. Todos nós que estamos aqui sabemos, muitos não praticamos, mas sabemos. E naturalmente sabemos disso, que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Agora, o nosso dia a dia, mentindo, o nosso dia fazendo coisas que desagradam a Deus é exatamente a negação dessa naturalidade de entender Deus como soberano de tudo. E a maioria dos homens governantes que têm poder, eles não entendem isso. Eles até dizem, mas não entendem. Eles até citam a Bíblia, mas não entendem. Por isso que a palavra de Deus é muito clara. Que as autoridades devem ser respeitadas, devem ser obedecidas, enquanto sua vontade não colida, não entra em colisão com a vontade de Deus. Romanos 13, de 1 a 7, deixa isso muito claro. Quando, porém, ocorre uma colisão, a norma que se estabelece é a que está expressa em Atos 5, 29. Qual é a ordem que está expressa em Atos 5, 29? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Então, quem deve ser obedecido, a primazia é a vontade de Deus. Em primeiro lugar, a vontade de Deus. Por meio dessa resposta, Jesus desconcertou completamente os seus adversários, seus inimigos. Daí, não é surpresa eles olharem um para o outro e responderem um ao outro: jamais alguém falou como este homem. Eles se converteram? Claro que não. Como, pastor, o senhor diz claro que não, depois de uma afirmação desta? O que a Bíblia diz? Ouvindo isto, se admiraram, está falando a respeito disso, jamais alguém falou como este homem, deixando Jesus, foram embora, esperando outra oportunidade de pegar Jesus para entregar a César. Então, meus irmãos, estou trazendo esta mensagem esta manhã. Daqui a 15 dias, nós estaremos votando. Prestem atenção. O cristão não é apolítico. O cristão é político, sim.
O cristão paga imposto e faz a vontade de Deus. Não deixa de pagar imposto, nem deixa de fazer a vontade de Deus. O cristão não é acrítico. Lembrem-se dos profetas. O cristão não é um alienado, não está alheio à realidade, mas ele deve saber todas as coisas. Ele está inserido na sociedade, ele é cidadão brasileiro e cidadão dos céus. Primeiro cidadão dos céus, depois cidadão brasileiro. Mas, como cidadão dos céus, ele deve ser um exemplo de cidadão brasileiro. Então deve estar engajado. Deve estar envolvido com a sociedade na qual vive. E da qual nós devemos fazer parte como sal e como luz. Agora, meus irmãos, prestem bem atenção. O que o cristão não é. O cristão não é um oportunista de plantão, que espera cada eleição para levar vantagem dos candidatos. Isso é filho do diabo que faz isso. O cristão não é um aproveitador. Porque o princípio bíblico é muito alto, é muito mais alto e muito mais salutar. O cristão, de fato, é um indivíduo, um cidadão brasileiro, que deve estar atuando no Brasil como fermento que leveda a massa. E agora, meus irmãos? Quais são os nossos deveres? Primeiro, respeito. O cristão prima pela ordem. O cristão prima pelo desenvolvimento e a promoção do ser humano, a promoção do bem-estar. Uma das características do cristão é obedecer a palavra de Deus, tê-la como única regra de fé e prática. Por isso, ele respeita e dedica respeito às autoridades constituídas. E não apenas os governantes, as autoridades dentro da igreja também, todos aqueles que são investidos de autoridade, é o que a Bíblia diz. Agora, a Bíblia diz que eles merecem respeito enquanto estiverem de acordo com a palavra de Deus. Quando Jesus Cristo disse dar a César o que é de César, ele está dizendo que os seus discípulos têm obrigações a serem cumpridas. Aqui, primeiro pagar impostos. Obedecer às leis brasileiras enquanto elas não ferirem, não colidirem com a palavra de Deus. Mas prestar serviço militar em que isso colide, apesar de algumas seitas não fazerem isso, não colide em nada. Cantar o hino nacional em que isso colide com os princípios bíblicos. Hastear a bandeira nacional
não colide com os princípios bíblicos. A palavra de Deus nos orienta para que nós tenhamos como dever nosso amar o próximo. Por isso, nós devemos apoiar causas nobres e humanitárias. O cristão deve ser um apoiador, aquele que contribui, um colaborador eficiente do governo nas causas que visam promover o bem do indivíduo e da coletividade. Então, meus irmãos, os cristãos devem estar sempre sendo colaboradores entusiastas nas situações adversas, tais como situações que nós passamos quase sempre, enchentes, fome, seca. E devemos, meus irmãos, a igreja, de acordo com a palavra de Deus, tem o dever de interceder pelas autoridades. Intercessão pelas autoridades é um dos nossos deveres. Primeiro Timóteo 2, de 1 a 3. O apóstolo Paulo nos orienta. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Toda vida, meus irmãos, prestem atenção, toda vida que há a votação de uma lei, nós devemos orar por aqueles que vão votar aquela lei. O povo de Deus, eu disse que não é um povo alienado. Ele deve criticar. A palavra de Deus nos coloca como a consciência do Estado. O cristão é a consciência do Estado. Vejam o tremendo pecado que o cristão comete ao tomar partido. Como é que eu posso ser a consciência do Estado se eu estou num partido diferente? O cristão está acima, porque os nossos princípios, os nossos valores estão muito acima dos valores dos homens deste século. Nós devemos imitar o profeta Elias, o profeta Jeremias, o profeta João Batista. Agora, para isso, temos que ser corajosos. Temos que ter o Espírito Santo dentro de nós. E homens do nosso tempo tiveram essa coragem. Só para citar alguns do passado, nós citamos, e eu acrescento mais, Daniel, Pedro. Do presente, eu lembro de Martinho Lutero. Eu lembro de Calvino. Não se conformaram com os erros do Estado. Eles denunciaram os erros do Estado.
Então, nós temos pregado aqui sobre o cristão ser sal, ser luz. Esta é a nossa missão aqui nesse mundo. Ser sal e luz. Há no Brasil 2 candidatos que estão polarizando. Nenhum dos dois é crente. Nenhum dos dois é cristão. Então, são trevas. Nós somos luz. O cristão não é um omisso, o cristão ocupa o seu espaço. O cristão tem um papel importante na conjuntura em que ele vive, não de aderir às trevas. Hoje, meus irmãos, a imprensa diz que nós somos a maior nação evangélica do mundo. Temos cerca de mais de 60 milhões de evangélicos. Eles confundem evangélicos com cristãos. Nem todos esses chamados evangélicos são convertidos, são cristãos. Muitos deles são aproveitadores do evangelho. Hoje de manhã, eu ouvi um desses, lendo um versículo da palavra de Deus, em que nesse versículo estava o nome de um dos candidatos. E ele diz: fulano governará por mais 22 anos. Aí ele diz: não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. A Bíblia está dizendo sobre o descendente lá de Israel, não sobre o descendente de brasileiro. Vejam a que ponto! E o presidente estava no aniversário desse rapaz, e foi nesse aniversário que ele disse isso. Então, meus irmãos, a nossa oração, eu estou convicto nesse momento que nós nunca devemos deixar de orar pelos evangélicos, para que Deus opere o milagre dele deixarem de serem apenas quantidade, mas se tornem qualidade, se tornem verdadeiramente cristãos. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém.